E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se sabemos que a Bíblia diz que há um só Deus, e Jesus é a parte humana de Deus, Jesus é o homem. São duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina é o Pai, é Deus, que é espírito, não é um velhinho de barba branca, é espírito. São João 4:24. E a natureza humana é Jesus, um homem que tem corpo, alma e espírito e que não sabe todas as coisas. Que chegou a dizer: o filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser que o Pai o faça. Que tinha um Deus quando disse aos discípulos: eu vou para vosso Deus e meu Deus. Que disse: o Pai é maior que eu. Que orava como qualquer ser humano. Sabemos que um Deus não pode orar a outro Deus, mas ele orava ao Pai que estava no céu, o seu Deus. E que a Bíblia chama todo o tempo de Filho de Deus ou Filho do Homem. De onde foi que apareceu essa ideia de Deus Filho? Pois não há um versículo sequer na Bíblia que mencione a palavra Deus Filho. Até porque é impossível existir um Deus Filho, porque um Deus é eterno e um filho é criado por alguém. A Bíblia nunca chamou Jesus de Deus Filho, mas de Filho de Deus. Para começar, Jesus não pode ser um Deus Filho, porque se ele fosse um Deus Filho, ele não podia ser mediador entre Deus e os homens. Porque entre Deus e os homens não pode ter outro Deus fazendo mediação. A mediação tem que ser feita pelo homem. E é por isso que Paulo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, e ele realça a palavra Jesus Cristo, o homem. Mas no Concílio de Nicéia, no ano 325, eles tiveram um grande debate cristológico. E todos os teólogos concordam que neste debate teológico era para decidir se Jesus era Deus ou não. E você que está assistindo o vídeo pode se perguntar: mas você, narrador, não crê que Jesus é Deus? Eu creio que Jesus é Deus, mas não do jeito que foi decidido no Concílio de Nicéia. Porque, para ser objetivo e encerrar logo o assunto, em Nicéia eles creram que Jesus é Deus no sentido de um dos deuses. Eles creem que lá na eternidade havia dois deuses, o Deus Pai e o Deus Filho. O Deus Filho desceu e encarnou e foi chamado de Jesus. Quando você está debatendo com um trinitariano sobre Jesus ser Deus ou não, sobre o Espírito Santo ser Deus ou não, eles dizem: eu vou mostrar para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, que a Bíblia diz que Jesus é Deus. E um deles me mostrou este versículo. Quando Ananias mentiu para o apóstolo Pedro, dizendo ter vendido o terreno por certa quantidade de dinheiro, em Atos 5:4 diz: o terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isto? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. E sendo que era Pedro quem estava falando isso, e Pedro estava cheio do Espírito Santo, então aquele trinitariano me disse: tá vendo aqui a Bíblia dizendo que o Espírito Santo é Deus? Eu disse: é exatamente isso, eu creio que o Espírito Santo é Deus. Só que eu creio que o Espírito Santo é Deus porque o Espírito Santo é o Senhor Jeová, que tirou Israel do Egito e fez eles atravessarem o Mar Vermelho na forma de Espírito Santo. E eles não creem assim, eles creem que o Espírito Santo é Deus no sentido de ser um dos três deuses. Porque o meu Deus, eu creio que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o primeiro e derradeiro.
Em Isaías 44:6, Deus, o Jeová do Velho Testamento, diz: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Depois você vai ver Zacarias dizendo que o rei de Israel era aquele que entrou em Jerusalém montado numa jumentinha, era Jesus. E seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mais uma coisa, Jeová está dizendo, Jeová, o Pai de Jesus, está dizendo que ele é o primeiro e o último. Em Apocalipse 1:17, quando João cai aos pés de Jesus ali como morto, Jesus diz para João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou Jesus e o Jeová do Velho Testamento é o mesmo ser, a mesma pessoa, ou se for duas pessoas distintas, quem está falando a verdade, afinal de contas? Qual dos dois é o primeiro e o último? Porque Jeová diz que ele é o primeiro e o último. Depois Jesus vem e diz que o primeiro e o último é ele. Jeová diz que ele é o rei de Israel. Zacarias 9:9 diz que o rei de Israel é aquele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas o trinitariano não crê assim. O trinitariano crê que são três pessoas distintas. Você sabe o que é a palavra distinta? Filipe também pensava que Deus e Jesus eram duas pessoas distintas e disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, não, o Pai não é outra pessoa distinta de mim, não. O Pai está na minha pessoa, o Pai está em mim. Então, quando um denominacional trinitariano diz para você que o Espírito Santo é Deus, ele não está dizendo que o Espírito Santo é Deus, Jeová, manifestado como Espírito Santo. Não, ele crê que o Espírito Santo é Deus porque é a terceira pessoa da divindade, eles chamam de Santíssima Trindade, que seria o Deus Espírito Santo. Então nós cremos que Jesus é Deus porque nós cremos que Jesus é o Deus do Velho Testamento, aquele que disse eu sou o rei de Israel, eu sou o primeiro e derradeiro, lá em Isaías 44:6. Sendo a mesma pessoa que no Novo Testamento se manifesta de novo agora como filho, não como Deus Filho, mas como filho de Deus, dizendo as mesmas coisas. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o rei de Israel. Então não sei se você captou, mas a diferença entre nós e os trinitarianos, todos nós cremos que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus. Só que quando a Bíblia diz há um só Deus e Pai de todos, nós entendemos que Deus, o Pai, se manifestou como Filho e se manifestou como Espírito Santo. O trinitariano não crê assim. O trinitariano crê que Deus, o Pai, mandou um outro Deus, que seria o Deus Filho, para morrer por nós. E depois o Deus Filho, que esta palavra não se encontra na Bíblia, a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus e não Deus Filho, mas eles creem que o Deus Filho depois enviou outro Deus, que seria o Deus Espírito Santo, para fazer a consolação em nós. E usam até quando Jesus diz, eu enviarei outro Consolador. E eles dizem, está vendo? É outro mesmo. Só que em seguida Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, mostrando que esse outro Consolador era ele de novo em outra manifestação. Então o que foi que eles criaram em Nicéia? Em Nicéia eles criaram esse Deus Filho. Isso não existe na Bíblia nem na capa pelo lado de fora. A Bíblia fala de Filho de Deus, e Filho de Deus é uma manifestação do mesmo Deus Pai. Ou seja, o Deus Pai se manifestou como Filho de Deus, não como Deus Filho. Mas em Nicéia eles criaram um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas que, querendo ou não, são três deuses e não quiseram a forma certa que a Bíblia ensinou, que é um só Deus e Pai de todos, que se manifestou como Filho, que se manifestou depois como Espírito Santo e que se manifesta da forma que ele quer. Aí eles nomearam essa caldeirada deles, essa misturada pagã, chamaram isso de Santíssima Trindade, outra palavra que não se encontra na Bíblia,
E aí eles adoram essa caldeirada chamada Santíssima Trindade e não sabem nem quem é Deus. Quem é Jesus? Jesus é o mesmo Deus de Isaías 44, verso 6. O primeiro e derradeiro, o Rei de Israel.